Graças a paz, queridos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. E já estamos chegando no final, né? Depois de 7 semanas, semana que vem vai ser a nossa última classe desse seminário. Eu estou tentando abrir minha palavra aqui, mas está rebelde. Edificando minha casa, e nós vamos fazer um fechamento, resgatando algumas daquelas perguntas que nós fizemos no início, e também colocando em pauta alguns assuntos práticos que precisam ser usados como desafio para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada como líder de célula, como discipulador, como pastor de uma pequena igreja chamada célula, ou grupo pequeno, ou como você preferir chamar. Eu só não sei o que aconteceu aqui, que minha palavra desapareceu no meu iPad aqui. Só um minutinho, que eu não sei, isso nunca aconteceu antes na história do Brasil. Achei. Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto que você já tem na mão, a folha do aluno. Você deve ter uma caneta também, provavelmente um lápis, uma caneta, e seria bom você anotar para fazer sentido depois, porque se você tiver essa folha em branco, alguns assuntos vão ficar meio perdidos. Por isso eu quero te chamar para abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, e o versículo 11, Hebreus 11. Muito fácil de você guardar, né, esse versículo. A Bíblia diz assim, para a gente não perder tempo: pela fé, esse texto é um texto que fala dos heróis da fé. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém. Eu creio muito que Deus pode nos trazer, poder para fazermos até as coisas naturais. É claro que a gente se espera que o poder venha a nós só para as coisas sobrenaturais, né? Para você ter uma visão, uma revelação, para você orar por um enfermo e ele ser curado, mas quando o poder de Deus se torna presente na sua vida, até para as coisas naturais, aí você vê que realmente Deus é com você em todas as coisas. Hoje eu quero falar sobre poder que gera vida. E está bem aí na sua folha, algumas áreas que nós vamos analisar, e nós vamos trabalhar para que, ao final dessa lição, a gente possa deixar o poder de Deus fluir. Se tiver algum doente, ele pode ser curado. Se tiver alguém oprimido por alguma questão maligna, maldição, ela possa ser liberta e curada pelo poder do nome de Jesus. Então, eu quero trabalhar com vocês essa perspectiva de que o poder de Deus precisa estar presente até para as coisas naturais, e nós precisamos abrir o nosso coração para não fazermos nada no reino de Deus sem a intervenção direta do poder de Deus. Porque quando você prega no poder, quando você conversa no poder, quando você lidera com poder, quando você está num grupo pequeno e deixa o poder de Deus fluir, você percebe que aquilo que a Bíblia promete para nós, ou pelo menos aquilo que a Bíblia mostra para nós, acontecendo com os apóstolos, acontecendo com os homens de Deus da Bíblia, pode acontecer com qualquer um de nós, com pastor, com líder, com irmão comum, com um novo convertido, com um velho convertido, não importa. Então, existem pelo menos 7 fundamentos que nós precisamos colocar na introdução dessa palavra de hoje, sobre a importância do Espírito Santo fazendo parte da nossa liderança, do nosso ministério. A primeira delas está aí na sua folha. Coloca aí para mim assim, que o Espírito Santo é o agente
de nascimento de Deus. Todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa nascer, Ele faz isso por meio da ação direta do Espírito Santo. Coloca a palavra agente aí. Lá em Lucas 1, versículo 34, 35, a Bíblia diz que Deus quis se tornar homem, quis entrar na terra assumindo a forma humana, física e carnal. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel veio até Maria e explicou para Maria como é que ela seria grávida sem relação sexual com seu marido. O anjo falou o seguinte: o Espírito Santo te envolverá e o ente santo que estará dentro de você será obra do Espírito Santo. Não será obra de relação sexual, não será uma fecundação natural. Esta gravidez será uma gravidez sobrenatural. Deus se dispôs a incubar no ventre de Maria um ente santo que veio a se tornar o Messias. Então, era uma coisa natural. Até então, todas as pessoas tinham se engravidado, todas as mulheres tinham se engravidado por meio do ato sexual. Mas agora, essa gravidez que Deus quis produzir foi operada pelo Espírito Santo. E aí você vai ver que algo muito semelhante, porém, num aspecto completamente diferente, que é o novo nascimento, quando uma pessoa, um não crente, se torna filho de Deus e passa a entender as coisas espirituais, passa a ver Jesus como Deus, passa a enxergar o céu e todas as virtudes do reino de Deus como sendo uma coisa acessível aos olhos de uma pessoa natural. Isso acontece quando esse homem nasce de novo. E a Bíblia diz que esse novo nascimento não acontece intelectualmente, ele não acontece por força do homem. Lá em João, no capítulo 1 mesmo, antes, se eu não me engano, no versículo 8, por aí, ele fala o seguinte, que esses que nascem de novo, eles não nascem da vontade da carne, eles não nascem da vontade do homem, mas eles nascem de Deus. Então, o novo nascimento não é uma obra que o pregador produz, não é uma obra que o ouvinte produz quando ele está escutando a pregação e ele fala, eu acho que hoje eu vou querer nascer de novo, e nasce de novo, mas é uma obra que Deus produz. E Ele produz isso quando a palavra está sendo pregada, quando o Espírito Santo age e aquela pessoa que era ignorante às verdades espirituais passa a ser conhecedora dessas verdades. Aquela pessoa que antes era resistente passa a ser aberta. Aquela pessoa que antes não cria passa a crer. Aquele que não via começa a enxergar aquilo que antes era oculto aos seus olhos. Eu penso que o novo nascimento é o maior milagre que acontece no reino de Deus. É o maior de todos. Porque é quando uma pessoa cega espiritualmente começa a olhar para Jesus e vê-lo como Deus. Isso parece tão comum, tão bobo para nós que já cremos. Mas para um que não crê, ele não consegue ver. Você pode explicar, pode dar livros para ele ler, pode insistir com ele, que isso não entra na cabeça dele. Mas quando você crê, você percebe que foi algo que foi produzido pela intervenção direta do Espírito Santo. Depois nós vemos que o Espírito Santo é a fonte de poder. Lá em Atos 1:8 fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, você só recebe poder quando o Espírito Santo desce. Não tem outro jeito de você receber poder legítimo de Deus. A Bíblia fala em Lucas 4, versículo 14 a 18, é uma base muito importante você ter para você se sustentar nessa ideia de que o poder vem do Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus tomou os livros da lei, começou a ler aquela porção diária que o sacerdote lia, e ele fala assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, citando Isaías 61. E ele fala, em 4 áreas que aquele derramado Espírito produziria poder para resolver esses problemas. Ele fala, para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para abrir a visão dos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, o que Jesus fez, todo o ministério de Jesus, de curar os enfermos, de abrir a visão aos cegos, de libertar os cativos, de colocar o evangelho das riquezas de Deus aos pobres que estavam debaixo daquele cativeiro de opressão romana e espiritual, tudo isso não foi produzido por outra forma, senão pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que, o evangelista João diz que Deus não lhe dava o Espírito por medida. Jesus não tinha medida do Espírito Santo, era ilimitado, era um crédito que transbordava, que ultrapassava qualquer medida que se possa ter. E aí você vai entender o seguinte, Jesus é o melhor modelo que nós temos de homem sendo cheio do Espírito Santo, porque
o que nós entendemos na teologia é que ele se tornou um modelo de homem perfeito. Um modelo de homem perfeito no que diz respeito à obediência, ao quebrantamento, à consagração, à santificação, para que nós pudéssemos nos tornar um homem espiritual perfeito também. O desejo de Deus é que nós olhemos para Jesus e aprendamos com Ele como é possível ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus, como Deus, Ele se fez homem e se encheu do Espírito Santo para operar tudo que Ele operou por meio do poder do Espírito Santo, para mostrar para nós que é possível ser cheios de Deus e experimentar grandes milagres, porque Ele era homem e Ele fez isso 100% como homem. Uma outra coisa, o poder produtivo na criação é comparado também ao nascimento, quando alguma coisa nasce. Você vê que lá em Gênesis capítulo 1, Deus foi liberando o poder, e nós vamos ver como isso aconteceu a partir da Trindade. Deus foi liberando poder e aquilo que era caótico foi se tornando ordenado e bonito. Aquilo que estava completamente destruído, talvez pela queda de Lúcifer, talvez pela ira de Deus sendo derramada sobre a terra em algum ponto da eternidade, da história, agora Deus começa a criar algo novo por meio da operação direta do Espírito Santo. E aí, veja bem, Ele é a fonte, eu não sei se eu estou te dando as palavras, mas o segundo aí é fonte, o terceiro é poder, e o quarto é fonte de novo. Ele é a fonte da vontade de Deus, dando-lhe vida e substância. Aí nós vamos ver duas coisas importantes. Por exemplo, primeiramente, Ele é a luz, Ele dá a luz à vontade de Deus, e é Ele que sopra a vida de Deus nas pessoas, produzindo vida física ou espiritual. Então, coloca a palavra luz aí no seu quinto ou sexto, no sexto item aí, coloca luz. Por exemplo, lá em Gênesis 2, é no quinto, né? É no quinto, obrigado. Em Gênesis 2, versículo 7, a Bíblia fala que quando Deus terminou de criar o homem, Ele soprou nele o fôlego de vida. E essa palavra aí, essa palavra para fôlego é a mesma palavra para espírito. Então, quando Ele soprou fôlego de vida, Ele estava colocando do espírito dele, Ele estava tirando algo dele e colocando dentro do homem. Foi assim que ele transformou um boneco de barro em uma alma vivente, fazendo com que o homem respirasse, fazendo com que o homem tivesse semelhança divina em vários aspectos, como direção própria, vontade própria, consciência, todas essas coisas. E aí, a partir disso, você vai perceber dois outros momentos interessantes. Lá em Ezequiel, capítulo 37, nos versículos 9, 10 e 14, esse texto você tem aí, provavelmente, na sua folha. Nessa referência, você vai perceber um exército que se levantou numa visão que Ezequiel teve, e aquele exército estava de pé diante dele, mas estavam todos mortos porque não tinha espírito neles. O espírito aí não era espírito de Deus, era espírito humano. Mas a Bíblia fala que Deus mandou que ele profetizasse ao Espírito. E quando ele profetizou ao Espírito, a Bíblia fala que todos eles receberam vida. E então eles passaram a respirar e se tornaram um exército poderoso. Então o mesmo Espírito que deu vida lá no Éden, deu vida nessa visão que Ezequiel teve. E aí você vai ver um outro exemplo muito mais prático em Atos 2. A Bíblia fala que todos os homens que estavam lá naquele cenáculo estavam vivos e respirando, mas eles estavam mortos do ponto de vista espiritual, porque eles não criam naquilo que Jesus tinha ensinado, eles estavam com medo de serem mortos, estavam com medo de dar continuidade ao ministério de Jesus, eles não sabiam o que fazer depois que Jesus morreu, mas a Bíblia fala que eles ficaram lá reunidos. E numa manhã daquelas, ou no momento daquele dia, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre eles. Aquelas pessoas que estavam desanimadas, abatidas, com medo, tristes com o retorno de Jesus ao céu, a Bíblia fala que todos eles foram cheios de um poder extraordinário. E aquele poder do Espírito Santo veio sobre eles. Quem viu, percebeu que tinha línguas de fogo, línguas como que de fogo, é o que a Bíblia diz. Era o símbolo de uma língua de fogo em cima deles. E aquilo ali produziu uma transformação na mente, no coração, na vida daquelas pessoas. Eles receberam o poder de Deus, e a verdade é que aquele poder que eles receberam dentro deles produziu
na consciência deles, nos atos deles, uma transformação tão grande que toda a comunidade ao redor e as nações do mundo perceberam o efeito do poder do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Eles eram crentes comuns. Eles tinham o costume de ouvir os ensinamentos dos rabinos e depois de ouvir os ensinamentos de Jesus, mas eles não eram ousados. Eles não tinham intrepidez para confrontar uma autoridade rabínica daquelas. Eles não tinham autoridade para expulsar um demônio. Eles não tinham autoridade para colocar a mão sobre os enfermos. Quando eles viram Jesus fazer isso, eles ficavam assustados e eles corriam para ver Jesus. Mas depois do Pentecostes, eles perceberam que todos eles podiam fazer como Jesus. E Jesus ainda havia dito o seguinte: coisas maiores do que esta farás, porque eu vou para junto do meu Pai. Então, o desejo de Deus é que esse mesmo evento lá da criação pudesse ser reproduzido no Pentecostes e pudesse ser continuado através da igreja por onde quer que ela passe. Então, se você vê um doente, se você vê uma pessoa sofrendo, você precisa deixar o poder do Espírito Santo fluir. Ele já está em você, ele já está operando em você, mas talvez ele não está agindo em você, capacitando para o ministério, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de ousadia, de intrepidez. E nós vamos ver como isso pode acontecer. Uma outra coisa é que, quanto à salvação, nós podemos chamá-la de nova vida ou nova criação. Assim como como Deus fez um trabalho lá no caos para recriar aquilo que um dia tinha sido criado e foi devastado pela ira de Deus, pela consequência do pecado, da mesma maneira, quando Ele age em nós, todos os efeitos do pecado que nós herdamos de Adão são transformados em uma nova criação. E nós então passamos a ser nova vida em Cristo Jesus, passamos a crer como não críamos antes, passamos a experimentar a presença de Deus como ela não era acessível a nós antes dessa experiência. Uma outra coisa importante é o seguinte, e aí eu creio que você não tem todas essas informações que eu vou passar, você pode anotar. Alguns exemplos na língua original. Você tem essa parte aí? Deixa eu ver se você tem. Tem, né? Ok. Veja bem. No princípio, antes de Deus começar a agir, lá no caos, era mais ou menos assim o caos. Esse era o cenário que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia fala que a terra era sem forma. Vocês lembram dessa palavra? Então coloca aí, sem forma. Por que é importante você saber uma coisa que você já ouviu tantas vezes? A palavra hebraica para sem forma é tohu. Você tem ela aí já em negrito. Significa devastada, deserto, coisa sem valor e confusão. Esse é o conceito de alguma coisa vazia de Deus. Devastada, deserto, coisa sem valor, confusão. Isso é tohu. Quando uma pessoa está vazia de Deus, é assim que ela está, assim como era o caos. Vazia, de novo, coloca a palavra vazia aí no segundo item, que é o mesmo que árida, uma massa sem forma, estéril. É o conceito básico de aridez ou esterilidade, sem ordem e sem vida. Uma pessoa vazia de Deus é uma terra estéril, onde Deus não pode produzir nada. Uma pessoa vazia de Deus é uma pessoa árida, é uma pessoa sem ordem, é uma pessoa sem vida. Ainda que ela tenha vida biológica, a vida de Deus não pode emanar dela, Deus não pode produzir nada nesse coração, porque está vazio de Deus. Só existe a terra, mas está vazia da vida de Deus. O versículo 2 segue dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse era o cenário inicial do caos, antes que o Jardim do Éden existisse. A palavra pairar, coloca aí, antes você coloca Espírito de Deus, antes do pairava, e no terceiro item você coloca, no quarto item você coloca pairar. A palavra pairar significa planar, mas também tem um conceito muito mais profundo de chocar. Embora não seja uma galinha, essa não é a ideia, mas a ideia de chocar ela é muito interessante e eu quero te mostrar aqui. Olha só, o dicionário define chocar como descendência ou prole. Ele estava
incubando um caos para produzir uma descendência. A ideia era mais ou menos essa. A gente talvez não consiga enxergar isso plenamente antes que a gente termine a explicação. Mas a ideia é que o Espírito Santo veio sobre uma situação caótica, que era a terra antes dela ser reorganizada no Jardim do Éden, e ele paira sobre ela para chocar, para recriar, para produzir algo que ia ter continuidade, que ia se transformar numa descendência. Então, o Espírito Santo é apresentado como aquele que dá à luz a alguma coisa. Assim como a mulher dá à luz a um bebê, o Espírito Santo dá à luz aos sonhos, aos projetos e às declarações de Deus. Quando o Espírito Santo opera, ele produz. E essa produtividade do Espírito Santo é semelhante a uma mulher dando luz a uma coisa que não existia. Ela chama a existência algo que não existe. Você vê lá uma mulher inicialmente sem a barriga, né? Eu estou parecendo uma mulher grávida de 15 meses, mas você vê uma mulher lisinha lá, sem a barriga de uma mulher grávida, e de repente aquela barriga começa a crescer, e começa a haver uma alteração completa física naquela mulher, e de repente chega um bebê, a imagem e a semelhança dela, ou do marido, ou dos dois, né? Tem uns que são até mais bonitos, tipo uma evolução da espécie. Os irmãos vão recolher a oferta. Então, esse trabalho do Espírito Santo é muito semelhante, porque ele gera vida quando ele choca, quando ele incuba uma pessoa ou uma situação caótica como aquela. Então, nós sabemos que lá no Gênesis aconteceram algumas coisas interessantes. Por exemplo, Deus declarou, haja alguma coisa. Deus liberou uma palavra. Quando ele liberou a palavra, a Bíblia fala que a palavra dele teve o respaldo do Espírito Santo que veio para pairar. Então, enquanto Deus falou, você vê Deus falando, você vê Jesus aparecendo, porque a palavra que se fez carne lá em João 1 era aquela palavra que foi declarada lá em Gênesis 1. Então, ele libera a palavra, é o mesmo que liberar Jesus para criar todas as coisas. O Espírito Santo vem e paira. É por isso que você percebe o Espírito Santo pairando lá no Gênesis, e lá em João a Bíblia falando o seguinte, que ele estava presente na criação e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí você não sabe quem foi que criou, se foi Deus, porque a Bíblia fala em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis versículo 2, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que pairou sobre a face das águas. Mas em João 1, a Bíblia fala que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então você percebe que foi uma parceria entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem executou a palavra de Deus foi o Espírito Santo. Todas as vezes que Deus libera uma palavra, quem torna ela viva e eficaz é o Espírito Santo. Quem é que torna essa palavra de Deus operosa na vida de alguém é o Espírito Santo. Então Deus não trabalha separado um do outro. Jesus é todo poderoso, mas ele manifestou todo esse poder de Deus por meio da ação direta do Espírito Santo. Deus é todo poderoso, mas ao criar ele fez isso através da ação do Espírito Santo. Então nem Deus trabalha sem o Espírito Santo e nem Jesus trabalhou sem o Espírito Santo. Se eu tentar trabalhar sem ele, eu sou louco. Não é verdade? Não tem possibilidade de um crente trabalhar sem o Espírito Santo, uma vez que nem o Pai nem o Filho trabalham sem o Espírito Santo. Então, diante disso, vamos ver alguns exemplos. Deixa eu só fechar aqui e continuar. Por exemplo, quando você está orando, quando você ora a Deus, tem muitas maneiras de você orar a Deus. Não sei se eu vou ter muito tempo, mas olha só. Uma vez eu fui orar para uma pessoa, uma mulher, esposa de um funcionário, um alto funcionário da universidade lá de Viçosa, e ela estava grávida. Aí eu orei por ela, e quando eu orei ela ficou pior, ela estava tendo muita falta de ar, né? E quando eu orei por ela ficou muito pior, ela quase estava morrendo já depois da minha oração. E eu estava com muita vergonha de orar por ela, estava bem no começo do ministério, eu estava com vergonha de dizer que ela estava endemoniada, que tinha um demônio nela. E aí eu orei por ela mais ou menos assim, Senhor, abençoa a tua filha, ajuda que ela se sinta bem nessa gravidez, que ela tenha tranquilidade, que ela respire melhor no final dessa oração, não sei o quê. Só que no final ela...
Aí eu falei, gente, o que aconteceu? O marido dela ficou desesperado, falou, vou levar para o hospital. Aí eu fiquei com vergonha de deixar ele sair sem ela ficar melhor. E eu então falei com ela assim, olha, deixa eu explicar para você uma coisa. Tem umas orações que a gente faz que não funcionam. E essa é uma delas. É a oração que a gente faz só para alisar o demônio, só para fazer carinho nele. Então essa oração não funciona. Ele falou, mas por que você fez essa oração? Aí eu falei, porque eu estava com vergonha de dizer que ela está endemoniada. Ele falou, mas minha mulher tem um demônio? Eu falei, tem um demônio. Eu falei, então mostra. Aí eu fui e fiz a oração que funciona. Aí quando eu fiz a oração que funciona, realmente aquela mulher ficou toda diferente. Ela começou a falar grosso, mais grosso que o marido. Ela começou a ficar forte assim e tal. Ela parou de ter aquela respiração ofegante que ela estava tendo. E aí eu deixei o demônio fazer um pouquinho de graça, porque eu queria que ele visse, porque ele não acreditava. Então eu queria mostrar para ele que a mulher dele tinha um bebê na barriga e um demônio junto. Ela estava carregada mesmo. Aí naquela situação, ele viu, ele falou, pastor, tira esse negócio daí, tira. Aí eu fui e mandei sair, o demônio saiu. Aí ele veio me perguntar depois por quê que aquela primeira oração não funcionou e a outra funcionou. Então, a grande verdade é que existe um tipo de oração que dá à luz coisas que não estão diante dos nossos olhos, que chama à existência coisas que não existem, que expulsam demônios, que curam enfermos. E essa oração ela precisa ser feita em parceria com o Espírito Santo e na autoridade da palavra de Deus. Ela não pode ser uma oração tipo, Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade. É claro que a gente precisa estar debaixo da vontade de Deus, mas quando você fala com uma enfermidade, ou quando você fala com um demônio, tem que ser diferente de quando você fala com Deus. Tem que ser completamente diferente. Imagina que você tem um cachorro, um pitbull dentro da sua casa, e você fala assim, Senhor pitbull, se for da tua vontade, que você quiser ir embora do meu quintal, né, por gentileza, retira-se, por favor. Ninguém fala assim com pitbull. Claro que aqui os pitbulls são quase adorados, né? Mas, na verdade, aqui nos Estados Unidos, né, o animal tem um valor muito grande para todos, até para os brasileiros. Mas, muitas vezes, quando você está acuado por um animal, por uma vaca, por um cachorro, por um gato, qualquer coisa, você precisa exercer domínio para você conseguir tirá-lo daquele lugar. Você não consegue falar com educação com ele. E da mesma maneira, quando você lida com demônios e com enfermidades, você precisa estar em parceria com o Espírito Santo para você exercer autoridade sobre a enfermidade e sobre o demônio. Veja como Jesus falava. Ele falava assim, espírito imundo, sai dele. Né? Ou então, eu te digo, levanta-te. Ele não falava de uma maneira educada e gentil com a enfermidade ou com os demônios. Ele falava com ousadia, com intrepidez. E ele fazia isso no poder do Espírito Santo. Então, diante disso, quando nós produzimos determinadas coisas, espiritualmente falando, nós somos como parideiras. Essa é a melhor palavra. Como parideiras de Deus. E aí, o Espírito Santo, ele dá luz a certas coisas no mundo físico através da oração e da fé da igreja. Tem coisas que acontecem quando a igreja crê. Tem coisas que acontecem quando a igreja gera em oração. Tem coisas que acontecem quando a igreja se movimenta e produz isso em parceria com o Espírito Santo. Então você percebe que aquilo que Deus quer fazer, Ele faz quando a igreja faz. Ele não faz sozinho. Ele não produz avivamento sozinho. É claro que é obra dele, mas é obra dele em parceria com a igreja. A igreja começa a orar, começa a se santificar, começa a se render, se humilhar, confessar pecados, começa a reparar as veredas, como a Bíblia diz, e de repente o Espírito Santo começa a se mover, e ele começa a produzir coisas que só ele pode produzir, mas ele fez isso quando a igreja preparou o campo de pouso para ele descer. Então é um trabalho em parceria, é ele que se movimenta. A Bíblia fala lá em João 7,38, que se creres, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu já preguei essa palavra aqui um tempo atrás, lembrando o seguinte para vocês, que quando você crê, se você tem sede, a Bíblia fala, você vem e sacia a sua sede em Jesus, mas quando você crê, você se transforma num saciador.
Você começa a saciar outros, porque a sua fé e a sua intimidade com o Espírito Santo produz rios em você, e você percebe uma coisa, pode olhar na geografia da terra, onde tem água tem vida, todos os lugares que tem água tem vida, onde tem água tem beleza, onde tem água tem riqueza, porque a água ela vai passando e vai produzindo vida por onde ela passar. Então, se você crê, segundo as Escrituras, do seu interior começam a fluir rios, e rios, e rios de águas vivas. E esses rios produzem vida sobre os ambientes que estão mortos. Se você ora por uma pessoa que está morta, espiritualmente ela recebe vida. Se você ora por uma pessoa que está em crise no seu casamento, ela pode receber cura do seu relacionamento. Uma pessoa que está oprimida pode ser liberta. Tudo isso acontece por meio da ação direta do Espírito Santo. A palavra interior, quando a Bíblia fala do seu interior, coloca aí, não sei se tem espaço para você colocar, mas a palavra interior significa útero, koilia no grego e útero. Então a Bíblia está falando assim, aquele que crê em mim, do seu útero fluirá rios de águas vivas. Ela está usando o mesmo termo útero para mulher e para homem, não pensando que o homem tenha útero biológico, físico, fisiológico, mas na verdade ela sabe que quando o homem se une ao Espírito Santo em fé e oração, ele está gerando espiritualmente, assim como a mulher gera fisicamente. Do jeito que uma mulher gera um bebê, uma pessoa pode gerar um milagre, junto com o Espírito Santo, lá no seu ventre, no seu espírito, no seu interior. Então as suas entranhas podem ser cheias de vida do Espírito Santo, e você começa a produzir isso. Eu me lembro que tem até um livro do pastor David Young Chu, lá do passado, da década de 50, que ele falava disso, de você estar grávido de alguma coisa, né? Ele chama esse livro de quarta dimensão. E aqui você percebe que Deus usa esse termo, útero, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, portanto, agora, nós vamos ver alguns exemplos práticos do Antigo e do Novo Testamento, rapidamente, para a gente partir para a oração e para deixar Deus fluir na nossa vida. A Bíblia fala de um homem que você já ouviu muito, lá em Deuteronômio, que é Abraão. Todos nós sabemos que Abraão saiu de casa com 75 anos, lá da região de Harã, indo em direção à terra prometida, com a promessa de que ele seria pai de uma nação, mas ele não podia ter filho porque casou com uma mulher que era estéril. Você sabe que Deus fez a promessa para Abraão, mas enquanto Sara não pôde fecundar um óvulo, ela não pôde gerar um filho, e por isso ela ficou bloqueando a bênção que Deus tinha prometido para Abraão, e Deus foi trabalhando a fé dos dois até que eles pudessem ter esse filho. A Bíblia diz, lá em Hebreus 11:11, que pela fé a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Essa palavra sempre me chamou a atenção, porque todas as mulheres têm poder para ser mãe, mas Sara, quando ela precisou ser mãe, ela precisou receber poder. E esse poder, eu penso que aconteceu num momento específico da vida dela. Foi quando, eu preguei aqui, eu acho que há um tempo atrás, sobre Gênesis 18, quando Abraão estava em sua casa, no maior calor do dia, os anjos de Deus vieram até a sua tenda, e eles foram servidos por Abraão, quando eu falei sobre o anfitrião, essa palavra está lá na internet, e aí eles serviram esses anjos, eles não sabiam que eram anjos, mas eles os serviram, e aí teve um momento que o anjo falou assim, onde está Sara, tua mulher? Aí Abraão falou assim, ela está lá na tenda. Aí ele falou assim, daqui 1 ano eu virei a ti e ela terá um filho. Aí a Bíblia fala que atrás da tenda Sara riu do Senhor. Aí o anjo perguntou assim, por que Sara, tua mulher, está rindo? Aí ela falou assim, não, eu não ri não. Aí ele fala assim, não, você riu sim, é certo que riste. Aí ele calou Sara. Eu entendo o seguinte, até aquele dia, Abraão tinha ouvido Deus sozinho lá no monte, separado, lá nos momentos solitários que ele teve com Deus. Mas aquele foi o único dia que Abraão teve a oportunidade de trazer Deus para dentro de casa. E quando ele trouxe Deus para dentro de casa, Sara pôde ouvir da boca do anjo, da boca de Deus, a promessa que Deus tinha para Abraão. E quando ela ouviu, sendo uma mulher já velha, com 89 anos, e a Bíblia fala que ela já tinha perdido o costume das mulheres, já não gerava, nem menstruava mais. Então, nesse momento, ela duvidou, ela riu de Deus, e ela falou, é impossível que uma mulher como eu dê filho nessa idade.
E aí Deus falou assim: é certo que eu virei a ti. Sabe por que às vezes Deus faz com que uma coisa impossível aconteça com uma pessoa incapaz? Ele faz isso só para que quando acontecer, você não pense que foi você, mas foi Ele. É por isso que Ele usa uma pessoa incapaz para curar outros, uma pessoa talvez até doente para expulsar um demônio, uma pessoa até com algumas dificuldades de entender a Bíblia para ser um pregador, para ser um instrumento de Deus, porque a glória é dEle. A glória é dEle, o Espírito Santo vem sobre você e nenhuma pessoa pode dizer assim: eu não posso por isso, porque qualquer incapacidade pode ser potencializada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Sara não podia ter filho, mas pela fé ela recebeu poder para isso. Talvez você não pode ser um líder, você não pode pregar, você não pode abrir uma célula, você não pode discipular. Como é? Alguém falou? Não, desculpa. Você não pode, você tem todas as impossibilidades. Ótimo, ótimo. Porque aí Deus vai poder fazer através de um incapaz. E quando Ele fizer, a glória vai ser dEle. Você vai ver vários outros exemplos. Você pode só colocar aí, por favor, na sua folha. O primeiro é Abraão. A Bíblia fala em Gênesis 32 uma coisa interessante. Sara recebeu poder para ser mãe, mas a Bíblia fala que quando Deus encontrou Abraão, lá em Gênesis 32, versículos 10 e 12, a palavra hebraica era tohu. Ele encontrou Abraão vazio, deserto, devastado, completamente sem valor, uma confusão. Essa é a palavra original que Deus usa lá em Deuteronômio 32, para descrever qual era o estado espiritual de Abraão, quando Deus o chamou para ser pai de uma nação. Tohu, deserto, vazio. Mas o curioso é que nesse texto a Bíblia fala: como a águia voeja sobre o seu ninho, assim o Senhor pairou sobre ele. Então, ou seja, Abraão também era incapaz e Deus precisou pairar sobre ele, como pairou sobre o caos, como pairou sobre os irmãos lá em Pentecostes, para que ele pudesse gerar uma nação. Quando o Espírito Santo paira sobre você, você pode gerar uma nação de filhos de Deus, você pode gerar discípulos, você pode gerar células, você pode se tornar líder de multidões, porque não é você que faz isso. Até hoje você tem olhado para a célula, para o discipulado, para alcançar os perdidos como uma coisa impossível de ser feita, porque você é incapaz. Mas o Senhor pairou sobre Sara, pairou sobre Abraão, e Ele vai pairar sobre você, para que uma multidão nasça de pessoa incapaz como você é, para que Ele possa fazer coisas extraordinárias. Bom, os outros exemplos que nós temos, Hebreus 11:11, a palavra diz que Sara recebeu poder para ser mãe, e o poder que ela recebeu é dínamos. Esse poder é uma ação direta do Espírito Santo, é um milagroso ou miraculoso poder de Deus, que entra para tornar capaz aquele que é incapaz, para conceber aquilo que era inconcebível, para conceber uma nação de alguém que era estéril. É esse poder que Ele pode derramar sobre nós. E aí você vai ver o seguinte, vários outros incapazes, porque nós não temos tempo, eu vou só citar, por exemplo, no item 2 aí, você tem Pedro, que era uma pessoa incapaz, coloca a palavra Pedro, mas Deus fez dele um grande instrumento, depois que o poder, que o Espírito Santo veio sobre ele. Você vai ver Elias, que era uma pessoa também incapaz, mas o Espírito pairou sobre ele. E através de Elias, Deus produziu chuva, Deus produziu seca, Deus fez milagres extraordinários através de um homem que era incapaz. Você vai ver, por exemplo, Paulo. O Espírito Santo era sobre ele. E várias coisas Paulo fez, vários milagres, proclamou o evangelho em vários lugares. Mas uma coisa interessante, lá em Gálatas 4:19, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele, e ele estava sofrendo dores de parto, para que Cristo fosse formado naquelas pessoas. Então você percebe que Paulo estava unido ao Espírito Santo para produzir maturidade naqueles crentes da Galácia que estava debaixo da cobertura dele. Então, até nesse aspecto, o Espírito Santo pode usar um líder, pode usar um pastor, pode usar alguém que ele levanta para ajudar as pessoas a produzirem maturidade na sua experiência cristã.
Então, diante disso, querido, o Espírito Santo, ele deseja pairar sobre cada um de nós para produzir milagres. Existe uma diferença muito grande entre você ter o Espírito Santo e o Espírito Santo estar sobre você. Porque ter o Espírito Santo é algo que acontece quando você nasce de novo. A Bíblia diz que ele vem habitar em você. Ele faz morada. Ele passa, e isso é muito poderoso, porque você ouve e se relaciona com o Espírito Santo que está dentro de você. A Bíblia fala, ele estará convosco e em vós. A diferença entre estar convosco e em vós é porque em você ele está para produzir novo nascimento, mas sobre você ele está para te capacitar para cumprir o ministério. Você vai ver que o Espírito Santo não veio neles lá no Pentecoste, mas veio sobre eles. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre eles, era um revestimento, era algo que estava sobre o que eles já tinham. Era uma capacitação, assim como ele estava sobre Jesus, assim como ele estava sobre os apóstolos e profetas, da mesma maneira ele precisa estar sobre nós, se nós quisermos cumprir o nosso chamado e o nosso ministério. E nós recebemos o Espírito Santo pela fé, assim como recebemos para a salvação, nós recebemos para cumprirmos o nosso ministério. Então, eu quero nessa manhã, nós temos alguns minutos, o pastor me permitiu orar com você. E eu sei de uma coisa, tudo que nós temos ouvido até hoje são pequenas partículas de uma grande mensagem de Deus para nós a respeito do nosso chamado. Existem recursos no mundo espiritual disponíveis na palavra de Deus que nos capacitam a cumprir a vontade de Deus e nenhuma pessoa tem desculpa, dizendo que não pode, que não dá conta, porque no poder do Espírito Santo qualquer um pode, qualquer um dá conta. A Bíblia fala que Jesus foi ungido com poder. Eu me lembro que uma vez, não sei se eu já contei isso aqui, mas eu fui visitar uma casa que me chamaram para visitar, e lá estava um homem de cama. Ele estava operado da coluna e ele tinha sido macumbeiro. Ele tinha sido um homem terrível no passado. Ele disse que ele pegava uma galinha viva assim, rasgava ela com dente e chupava o sangue dela todo. E muitas outras coisas. E esse homem estava lá de cama, tinha sido um homem devasso, um homem ímpio, pervertido, estava lá de cama sem conseguir se levantar, não conseguia mexer direito os braços. E eu falei com ele assim, olha, eu não posso fazer nada por você, mas Deus pode, você pode se levantar daí. Aí ele começou a me contar o seguinte, que o filho dele estava no outro quarto em depressão, porque tinha acabado o casamento dele. A cunhada dele estava no outro quarto, quase mais de 70 anos, porque tinha sido desenganada dos médicos e voltou para casa para morrer, estava lá no outro quarto. E a mulher dele estava no hospital, internada, doente também, mas ela estava um pouquinho melhor que os outros, ela veio para casa para cuidar dos outros, todos que estavam derrubados dentro de casa. Então essa era a situação dessa casa. Então eu falei com ele assim, eu vou orar com você, e você precisa crer que a palavra funciona, e depois que eu orar, você precisa se levantar. E ele então falou assim, não, eu vou tentar. Ele estava deitado numa cama assim, que era um beliche, aí tinha um estrado em cima assim, eu orei por ele, ele então segurou no estrado assim, e gritando e gemendo, com muita dor, ele sentou na cama. E aí eu comecei a pensar assim, já está bom, né? O cara sentou na cama, já é um milagre, ele não conseguia nem se mexer. Aí ele falou, não, pastor, o senhor falou que eu tenho que levantar, eu tenho que levantar. E ele não era crente ainda não, nem conhecia ele, foi o primeiro dia. Aí com muito esforço ele ficou em pé. E depois que ele ficou em pé, eu falei, agora o senhor pode sentar. Ele falou, não, eu vou lá na sala. Aí ele então começou a ir para a sala, andando assim, com muita dificuldade, eu segurando ele, ele andou. Foi lá na sala e voltou no quarto. Demorou um tempão. E aí eu pensei assim, agora ele pode descansar, pode sentar. E ele falou, pastor, eu não vou deitar nessa cama nunca mais com essa doença. Eu vou começar a andar por essa casa. E ele foi andando, e foi só ficando melhor, foi só ficando melhor. E ele falou assim, olha, enquanto eu vou andando aqui, vai lá orar pela minha cunhada, pelo meu filho. Aí eu cheguei lá, aquela mulher velhinha, magrinha, em cima da cama, com aparência de morte. E aí eu falei com ela, ó, seu cunhado já está em pé lá, a senhora não quer ficar de pé também? Levanta em nome de Jesus. A mulher levantou também, ficou curada. E aí depois, o filho dele, vendo aquela situação acontecendo, ele resolveu aparecer no quarto, da porta do quarto. Quando ele viu o pai e a tia em pé, ele viu que Deus estava ali. Aí ele começou a chorar. E ele falou, ora para mim também, pastor. Os 4 se converteram naquela noite na casa dele. Os 4 foram curados.
Então, queridos, Deus pode fazer isso. No dia que eu cheguei lá, eu não tinha nenhum efeito especial. Eu só cria no que a palavra de Deus diz. Eu nem sei se eu tenho dom de cura. Mas o Espírito Santo tem. Ele cura, ele tem dom até de dar vida a quem está morto. Não é verdade? Ele pode fazer o que ele quiser. Então, tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos é chamar o Espírito Santo. É dizer que ele faça parte da nossa vida. É contar com a ajuda dele. Você conta com a ajuda do remédio, você conta com a ajuda do médico, e não tem nada de errado com isso quando você precisa, mas entenda uma coisa, você precisa também lembrar que você pode contar com a ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus. Vamos ficar de pé? Uma outra vez eu estava em Vitória, passeando de férias. Minha irmã me chamou para orar para uma advogada que morava no apartamento de cima. Essa mulher tinha 15 anos que ela estava de cama. Ela teve uma hérnia de disco que complicou muito e ela foi encostada pelo Estado, ela era advogada do Estado. E eu falei a mesma coisa com ela. Na verdade, no dia que eu orei por esse homem, eu contei a história dessa mulher. E eu falei, tinha 15 anos que ela não fazia nada, até a água dela a filha levava. Mas aí eu orei com ela. Eu falei, depois que eu orar, você vai se levantar. E essa mulher era ginasta, antes dela ser machucada, ela fazia ginástica aeróbica e ela se dobrava toda, mas agora ela não conseguia mexer a mão assim. E quando eu chamei ela para se levantar, orei por ela e ela falou, pastor, é impossível me levantar. Eu falei, não, levanta com a minha fé. E ela se levantou, ficou de pé. Eu falei, faz aquilo que você fazia quando você era ginasta. E ela foi dobrando com muita dificuldade, e de repente ela colocou a mão lá no chão. E depois ela começou a pular de alegria. E ela começou a descer a escada e a subir a escada. E na semana seguinte ela voltou para o estado para trabalhar. Não tinha nada mais. Ela já podia se aposentar, mas ela não quis se aposentar, porque ela foi curada. Então, queridos, será que tem alguém doente aqui que precisa saber que Jesus cura hoje? Será que tem alguém doente aqui? Que bom que não tem ninguém doente. Mas provar e ver de que o Senhor é bom. Se você está doente, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Tem até óleo aqui da unção, eu ia perguntar se tinha. Nós vamos orar porque eu creio que Jesus cura. Mas antes de eu orar por essas pessoas, pode vir os que vão receber a cura. Amém. Nós vamos ungir a senhora, vamos ungir todos vocês. Antes de eu orar por aqueles que vão receber a cura, nós vamos orar pela igreja de forma geral, porque eu quero que você que crê que Deus pode te usar em curas, você vai vir aqui também colocar suas mãos, vai vir aqui orar por essas pessoas. Eu vou ungir você e você vai colocar sua mão sobre essas pessoas também, e eu vou colocar também. E nós vamos deixar Deus usar a igreja, porque eu creio muito que Deus pode usar você. Eu creio muito. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pois não, irmã? Amém. Nós vamos orar pela irmã que está representando uma filha. Também, se for o caso de alguém aqui que quer representar um parente, pode fazer isso. Nós vamos orar. Eu vou orar por você que está aí, no seu banco, na sua cadeira. Se você quiser receber, se você quiser ser um dos que vai colocar as mãos sobre as pessoas, depois que eu orar por vocês, pela igreja, você pode vir aqui, no nome de Jesus, e nós vamos praticar isso. Deixa eu só... Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu creio, Senhor, na presença do Senhor aqui. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo nessa igreja. Toque esse lugar com a tua presença. Enche os nossos corações do teu poder. Aleluia. Visita esse lugar agora, Senhor. Venha sobre nós. Venha sobre a igreja. Venha sobre cada um. Doce Espírito Santo de Deus.
Toca essas vidas agora com teu poder. Toca esses corações agora com teu poder. Enche cada coração de certeza, de autoridade, de ousadia, de poder. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos, você que está aí atrás ou você que está aqui na frente. Quero levantar as minhas mãos. Você pode sentir sua mão esquentando, queimando. Você pode sentir seu coração ardendo. De calabassura, bandaragassura, balabachere, bandai. Recalabanarabasu, naragachora, balabassuri, andaraga, andarabacheia, labai. Raga, narahai, dereço, naragassura, balabai. Toca, Senhor. Enche esse lugar. Enche esse lugar com a tua presença. Enche esse lugar com teu poder. Raga, labassura, bachere, balabai. Em nome de Jesus, toca, Senhor. Receba cura agora. Receba poder de Deus. Pela fé a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Receba poder para curar, para ser curado. Receba poder para curar enfermos, para expulsar demônios. Calabassura, balabachere, balabai. Em nome de Jesus. E calabassura balabai, racalabachere balabassura manai. Na autoridade do nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito de enfermidade, toda seta maligna. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo dardo inflamado de Satanás, toda enfermidade maldita herdada de pai, de mãe, de descendência. Toda obra de bruxaria, de macumbaria, de magia negra, toda obra produzida pelo pecado, consequência de pecado, na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos que seja quebrado agora, no mundo espiritual, toda maldição, todo decreto maligno de morte, de enfermidade, toda profecia autoproferida, toda maldição autoproferida, que trouxe desgraça, que trouxe doença, que trouxe esse espírito de enfermidade para dentro de casa, na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos que seja quebrado, que seja desfeito, toda obra de bruxaria, de magia negra, de candomblé, toda obra feita no terreiro, na cachoeira, na mata virgem, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, seja quebrada toda maldição, todo decreto maligno, toda ação do inferno, seja quebrada agora, no nome de Jesus. Xanagassura balabachere balabai. Em nome de Jesus, toda dor na coluna, toda dor nas pernas, toda dor na cabeça, nas costas, toda dor na barriga, na mão, todo problema no coração, de calabachere, manai, no intestino, no estômago, em nome de Jesus, sai. Vai saindo agora todo mal, toda enfermidade. Nós decretamos, ó Deus querido, um novo tempo sobre essa vida, sobre os que estão sendo representados, de calabachora manai, sobre os que estão ou os que estarão vendo pela internet. Envia a tua cura dentro dessa casa, envia a tua cura nessa empresa, nesse local onde essa mensagem vai chegar. Envia a tua cura, Senhor amado, envia o teu milagre. Xanagassura bachere manarabai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que creem, que tem poder, que recebeu autoridade, fé para impor as mãos, saia do seu lugar e venha aqui colocar as mãos sobre essas pessoas. Receba cura agora. Xandagassura balabai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado. Rabassura candaraba xeremanai. Toca, Senhor. Receba. Calabassura e gandarabai. Em nome de Jesus, seja curado agora. Sai, enfermidade. Em nome de Jesus. Seja curado agora. Agora. Cantaraba show, manai. Agora. Ricandaraba sura balabai. Decalabassura e cantaraba xere manai. Em nome de Jesus, seja curado agora. Seja curado agora.
Rica labassuri cantaramanai. Seja curado agora, no poder do nome de Jesus. Receba cura agora. Rica labassuri calabaxere balabai. Toca, Senhor. Toca esses ossos. Toca. Te calabassura balabai. Toca os ossos da tua filha. Toca. Toca o sangue da tua filha. Toca a medula da tua filha, Senhor. Racalabaxoura bandaragassura balabai. Receba. Mais. Mais de Deus. Receba cura agora. Receba. Em nome de Jesus. Decalabaxoura balabai. Agora. Decalabaxoura cantarabaxoura balabai. Receba. Decalabaxoura balabai. Receba. Decantarabaxoura e rai andarabaxoura banai. Em nome de Jesus. Decalabanara rai alabassura e calabaxoura balabai. Receba. Toca, Senhor. A calabassura baixeira e bandaragassura e alabai. Em nome de Jesus, coloca as suas mãos. Aqueles que sentem dor em um ponto específico do corpo, sentem enfermidade, coloca a sua mão. Você que sabe que tem dom agora para curar, coloca a sua mão sobre aqueles que estão enfermos. No nome de Jesus, seja curado. De calabaxoura bassura banai. Em nome de Jesus, receba cura. Deus está agindo aqui. Paira sobre esse lugar, Espírito Santo. Paira sobre esse lugar. Paira. Traga cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado. Em nome de Jesus. Senhor, cura esse braço agora. Te manda embora, enfermidade. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Agora. Em nome de Jesus. Seja curado agora. Receba essa cura. Senhor, envia a tua cura lá nessa casa agora. Receba cura agora, Senhor. Receba cura. Receba cura. Em nome de Jesus. Você que ainda não puser a mão sobre a sua cabeça, coloca a mão sobre a sua cabeça aí. O tempo está acabando. Coloca a sua mão. O Espírito Santo está aqui. Receba cura aí. Receba em nome de Jesus. Receba a cura. Receba. Aleluia. O Espírito Santo está curando. Pode começar a receber sua cura aí. Jeová Rafá, Tu és o Deus que nos cura. Tu és o Deus que nos cura. Obrigado pela Tua cura, Senhor, agora. Obrigado por esses milagres que já aconteceram. Obrigado, Senhor. Abaxere Manai. Obrigado, Senhor. Comece a procurar sua enfermidade aí. Enquanto essa música está sendo cantada, comece a procurar sua enfermidade. E já comece a agradecer a Deus, porque você está curado. Muitos aqui já estão curados. Calabachou, Manai. Racalabaxere Manarabai. Comece a glorificar a Deus por isso. Comece a glorificar a Deus, porque essa doença não está aí mais. Esse mal desapareceu. Começa a fazer o que você não podia fazer. Tu és o Deus que me sara. De calabaxere manarabai. Levou sobre si as Começa só a louvar a Deus agora. Não precisa pedir mais. Começa a louvá-lo. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas. Comece a exaltar o Senhor. Comece a agradecê-lo pelo toque sobrenatural na sua vida, pela alegria que Ele está te dando, pelo ânimo que Ele está trazendo sobre a tua vida. De calabaçoura balabai. Oh. Aleluia. Oh. Começa a louvá-lo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua cura. Jeová Rafá.
Cante essa canção. Jeová Rafa, Jeová Rafa, Jeová Rafa, Jeová Rafa. Tu és o Deus que me cura. Deus Tu és o Deus que nos cura nessa manhã. Aleluia, Jesus. O nosso tempo já está praticamente acabado, mas eu queria saber quem estava sentindo alguma coisa e não está sentindo mais. Tem coisa que você vai sentir depois. A senhora estava sentindo o quê? Vem aqui, por favor. Deixa eu ouvir a senhora. O que a senhora estava sentindo? Eu estava sentindo muita dor no corpo. É mesmo? Há quanto tempo? Nossa, essa semana eu praticamente não estava aguentando nem ficar de pé. É mesmo? E agora? O que a senhora está sentindo? Agora, quando o Senhor estava orando, eu botei as mãos na minha cabeça. Eu senti um refrigério da nuca aqui, assim, até nas pernas, nos pés. Não está sentindo nada? Nada. Aplauda o Senhor. O Deus que cura um, cura dois. Quem está sentindo alguma mudança aí? Quem mais? Quem mais está sentindo alguma coisa diferente? Alguém mais sentiu que já foi curado? Tem mais alguém? Pô, já está voltando por causa do nosso tempo. Mas olha, eu quero que você continue com essa fé. Continue agradecendo a cura. Porque até o final desse culto você pode não estar sentindo nada mais. Tá bom? Continue assim. Em nome de Deus.